Você tá Rolandinho, entendendo? a burocracia nós temos que enfrentá-la. Temos que enfrentá-la, mas vamos entender que a burocracia, também, de novo, não é uma maldade que as pessoas fazem só de perversas que são. Não acho isso. Cada elemento desse é um elemento de poder e de corrupção, de uma tradição cartorial que está aí. O PT passou 20 anos no poder, não mexeu em nada. Bolsonaro não mexeu em nada. Percebe? O último cara que mandou querendo fazer alguma coisa nesse assunto foi lá atrás o Tancredo Neves, quando botou o Hélio Beltrão e o Sarney manteve e tal, que é o Ministério da Desburocratização, e nós precisamos fazer uma limpeza desse entulho. Mas deixa eu lhe dizer, a Sony estava no Brasil há 35 anos. Claro. A burocracia, há 35 anos atrás, ela pode acreditar, por mais que ela seja ruim hoje, era muito pior no passado. Sabe por que ela foi embora? Vou te explicar. Porque faz 20 anos que a capacidade instalada da indústria locada no Brasil, ociosa, a capacidade de produção ociosa, porque não tem mercado para vender, faz 20 anos. É de 20%, 25%. Porra. Não tem taxa interna de retorno de negócio nenhum do mundo que aguenta. Tá entendendo, meu irmão? Você tem uma fábrica de geladeira, capaz de produzir 1000 geladeiras, faz 20 anos que eu só dou conta de vender 750. Mas vamos inverter, E 20 então. anos é 3,5 de Bolsonaro, o resto tudo PT. Mas a gente pode inverter, então. Então, por exemplo, o Flow, vários amigos meus que têm esse instinto empreendedor. Porque o que acontece? Eu lendo seu livro também, eu tenho a impressão que quando você fala que você é centro-esquerda, né, tal, muitas pessoas que eu conheço já te colocam no saco da esquerda geral. Falam, não, a esquerda é contra o empreendedor, é contra a criatividade, é contra a inovação, né? Eles têm essa visão preconceituosa. Mas o que acontece? Lendo seu livro, eu vejo que é totalmente o contrário. Você quer empoderar o empreendedor brasileiro, você quer dar crédito para ele, você quer fomentar. Eu tenho clara consciência disso. Mas eu sinto a dor dessas pessoas que estão iniciando agora, que, por exemplo, a gente fala da burocracia, tudo bem, a Sony talvez tenha essa capacidade de lidar muito bem com isso, porque ela tá num mercado, né, muito grande, ela lida bem com isso. Agora, o pequeno brasileiro que tem uma ideia, você tá entendendo? Eu tenho amigos que... É engraçado, a pessoa tem um instinto de esquerda e tal, e eles ficam assustadíssimos quando eles completam a maioridade e vão... Coisa simples, ele quer ser um prestador de serviço. Ele vai abrir lá procedimentos que pra gente que tem empresas, né, mais complexas, são simples. As pessoas desistem quase de ser cidadão. Falam, não, fica tudo irregular, eu não quero saber, eu não vou pagar boleto, eu não achei o lugar no site. Eu quero que se dane porque eu não tô exigindo nada, então eu também não vou dar nada, não vou perder meu tempo com isso. Sabe quanto o brasileiro médio gasta, o empreendedor médio gasta só de hora para pagar os impostos? 2.600 horas. Não, a gente tem coisas aqui, distorções absurdas. Tem uma aberração de empresas, completa. Empresas que têm um departamento gigantesco, claro, só para saber no mundo da tecnologia. 2.600 horas é o estudo médio. Então a produtividade da economia brasileira está em declínio também há 15 anos. Olha a extensão do mal que nós estamos falando aqui, da falta de projeto. A falta de projeto, essas coisas vão acontecendo. Então... Aí percebe? E a burocracia, ela tende a se aferrar quando começa a ficar esse conflito selvagem. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, nós estamos experimentando, eu uso sempre o Ceará, porque lá no Ceará a gente meio que experimentou coisas concretas. Agora nós estamos com um novo projeto de estabelecer que uma empresa, se tiver determinados padrões ali e tal, não pode demorar mais do que 24 horas para abrir. Nossa, que sonho. Percebe? No meu governo, eu, por exemplo, eu estabeleci que uma coisa com algoritmo. É muito simples tecnologicamente você acabar com determinadas aberrações da burocracia. Por isso que irrita, porque a gente trabalha com tecnologia, você fica... Então você com algoritmo, você pega um algoritmo e tal, estabelece uma história de contribuinte e estabelece um intervalo. No meu caso era 5%. Acima recebia uma carta elogiando. Então tinha um algoritmo que dizia a empresa Flow, não sei se chama Flow, deve contribuir, pelo padrão dela, deve contribuir com X. Se ela contribuiu com X mais 5% ou mais isso, eu recebi uma carta do fisco dando os parabéns como contribuinte exemplar, não sei o que e tal. Se ela contribuiu abaixo de 5, e uma carta dizendo o que aconteceu. Você errou ou quer que a gente vá aí fazer uma fiscalização? A fiscalização só ia se persistisse o conflito e fazia profundidade de 5 anos. Para quê? Para não ter que fiscalizar nada e criar a cultura do coisa. Isso tudo está à mão no Brasil de fazer. Nós vivemos uma administração analógica. A administração pública brasileira é analógica. Por isso que eu fico chocado. Como é que pode os artistas, os intelectuais deste país, sabe, terem como líder um cara cuja compreensão de mundo é a apologia da ignorância. Sabe, isso me choca. Porque isso puxa a nação para trás. É uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado.
E isso tudo está na mão para fazer. Mas está na mão para fazer mesmo. Eu acredito, mas assim... Eu, na verdade, estou nessa tentativa de identificar, porque eu leio o projeto e aí eu também trago bagagens minhas de coisas que foram impeditivos para empreender e, enfim, que eu vejo da história das pessoas. Tem um outro ponto também que é muito delicado e eu tô colocando para você, mas eu quero deixar claro que o que eu vou falar agora, que é sobre lei trabalhista, etc., eu sou extremamente a favor. Eu acho que foi um dos adventos mais importantes da história brasileira, porque o Brasil tem um passado agrário difícil, né? Enfim, onde teve muita condição análoga à escravidão, ainda existe, né? Se você procurar bem, você vai achar algumas situações onde isso ainda acontece. Mas eu digo, não tem que ter uma modernização. Aí eu tô abstraindo bastante, eu não tô sendo concreto, falando, não, botando o dedo especificamente numa coisa. Por quê? Eu vejo que, por um lado, quando você tem uma grande empresa, uma corporação gigante, que tem departamentos, que consegue cuidar disso, é muito legal você proteger o elo mais fraco, que é o trabalhador, né? Mas existe uma simetria muito grande nesse nosso mundo, que é quando, por exemplo, você tem 3 amigos, um vende o carro, ele tem uma ideia na cabeça, ele fala, cara, eu vou vir com o capital que eu consegui aqui, uma pequena herança, tal, vamos criar um aplicativo, eu, você, nós 3, vamos que vamos. A gente se acerta, eu vou ser o dono da empresa, mas vocês, se der certo, vão ter uma participação. A coisa avança, a gente se desentende, e aí por intriga, por rancor, ele vai lá, me processa, num processo trabalhista, fala que eu não dei a cadeira e que teve tendinite, sei lá o quê. Quer dizer, num mercado onde as pessoas já têm uma consciência maior, já são mais escolarizadas, será que a gente não pode passar um pouco dessa responsabilidade mais pro individual? Claro. Veja bem, para que a gente possa ter mais competitividade. Porque eu vejo que essas empresas, elas morrem nesses estágios. É na burocracia, é em um processo trabalhista, às vezes, injusto. Não tô falando do grande sertão brasileiro, não tô falando de empresas grandes, eu tô dizendo aqui, nas relações entre pessoas que ou estão numa relação de igualdade, ou pior. Na minha opinião, existem momentos onde o cara que tá com a ideia e com o capital tem uma assimetria, porque ele tem o risco das pessoas que estão se relacionando com ele ali naquele começo poderem levá-lo à ruína, como eu já vi acontecer. Então, eu quero saber de você. Vamos do geral para o particular. De Perfeito. novo, é o meu esforço pedagógico de fazer da campanha um exercício de educação, para que as pessoas se contaminem e estabeleçam uma cumplicidade. E eu estou tentando trazer coisas diferentes para a gente debater. Tá perfeito. Então, vamos lá. Do geral para o particular. Jamais prosperou nenhuma sociedade no planeta Terra, em tempo algum, nem na atual geografia contemporânea, que tenha introduzido no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Portanto, garantir uma estrutura institucional que introduza segurança jurídica e segurança econômica ao mundo do trabalho é condição sine qua para o desenvolvimento. Isto é uma premissa, assim, estou falando coisa prática, não existe nenhuma sociedade do mundo. Então alguém diz assim, pô, o cara exagerou, chama aí um freguês e diz assim, não, na Alemanha, não sei o quê. Não, eu vou dizer para você que na Alemanha a jornada semanal é 36 horas e agora Portugal vai começar a experimentar a semana de 4 dias e uma série de coisas porque as pessoas percebem isso. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, que é onde ganha escala, as coisas vão se barateando e tal. E o consumo de massa se afirma na renda do trabalho. Se eu destruo a renda do trabalho, eu destruo a galinha dos ovos de ouro. E a produtividade alemã é altíssima mesmo. É a maior do mundo. E o salário hora trabalhada da China passou do Brasil. E eu concordo com tudo isso. Tá certo? Então, esse é o grande valor. A partir daí, é preciso não ter nenhum amor, a não ser pela história de grandeza que o Brasil já teve, e que hoje é uma história medíocre, uma história de fracasso. Nós somos a nação que mais chamou a atenção do planeta Terra. Sabe, crescemos 50 anos, metade de um século, mais do que qualquer lugar do planeta Terra. Era encantador, tudo dava certo. Bossa Nova... 50, 80, isso aí, né? Entre 50 e 80, 30 anos, mas se puxar mais para trás, nós vamos aí 6,7% ao ano. E eu chamo a atenção disso para o jovem entender que isso aqui não tem defeito genético. Sabe? E era um tempo que nós não tínhamos petróleo, não sabíamos que tínhamos petróleo, não sabíamos a província mineral extraordinária que nós temos, não sabíamos o que a tecnologia podia alterar a produtividade rural e pegar um grande vazio econômico como o Cerrado, o centro-oeste brasileiro e ocupar como celeiro do mundo. Sabe, não sabíamos a importância da biodiversidade. Sabe, hoje é tudo mais generosamente coisa. E o fracasso tomou conta. É porque a gente tinha um plano lá, né? Tinha uma direção. Tinha um projeto, tinha uma direção com premissas que se superaram, portanto, e tal. Não é o back to the past o que se impõe agora. É um salto ao futuro, porém nos livrando de preconceitos. Tanto mais a mitologia neoliberal que fracassou
E já nem é mais defendida por ninguém no mundo, nem na academia em Chicago ninguém mais defende essa aberração. Estão falando em nova teoria monetária, coisa que eu acho extrema, estou ligado no debate e tal.